Bandeiras do eleitor. Na quinta reportagem da série, o assunto é a redução da máquina pública do Estado. Vamos acompanhar a matéria de Yuri Grech. O futuro presidente da República deve se comprometer em transformar a máquina pública num organismo eficiente, enxuto, moderno e começar pela redução dos ministérios. A administração pública está inchada nos níveis federal e estadual, com autarquias e estatais abrigando técnicos, mas também funcionários comissionados em excesso, que custam muito aos cofres da União. As vagas são preenchidas por pressão dos acordos político-partidários em detrimento da eficiência administrativa. Os cargos comissionados não beneficiam os servidores de carreira, mas apadrinhados políticos. Há necessidade de uma revisão do Estatuto do Servidor Público, pondo fim à estabilidade dos funcionários e valorizando quem trabalha por meio da meritocracia. O sistema previdenciário, ameaçado de colapso, tem que ser reavaliado para assegurar renda aos que não têm mais condições de trabalhar, numa época em que a população aumentou a expectativa de vida. E a distribuição do dinheiro dos impostos precisa ser mais justa. O novo Pacto Federativo é um imperativo do ambiente econômico e social que vivemos no país. Hoje, qualquer que seja o nível do governante, ele depende basicamente dos gabinetes de Brasília. Pacto Federativo é o nome que se dá ao contrato social que define as competências e as verbas que cabem à União, aos estados e aos municípios. Firmado em 1988 na Constituição Brasileira, o pacto foi sendo reformulado durante os anos e a União foi repassando cada vez mais responsabilidades complexas para os estados e os municípios, como é o caso da educação básica e a segurança e saneamento. Por outro lado, Brasília tem ficado com 70% de tudo o que é arrecadado em impostos no Brasil, deixando estados e municípios morrendo à míngua. O compromisso constitucional do município é de aplicar 15% do seu orçamento na saúde, pois em Joinville nós aplicamos mais da terça parte do orçamento, então de 36%. O estado tem o compromisso de aplicar 12%, aplica os 12%. Só que a União não cumpre com a sua parte e transfere esses ônus para o Estado, que os repassa para o município. Então, a saúde ela perde porque, numa primeira instância, a União não cumpre com o seu compromisso maior. Também os repasses do Poder Executivo Estadual aos demais poderes, como o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público, esse repasse chamado de duodécimo, tem que ser reavaliado, principalmente no critério segundo o qual, quanto mais se arrecada, mais se repassa aos poderes. A injustiça desse método é que sobra dinheiro para os demais poderes, pois o custeio da despesa desses órgãos não aumenta, ou não deveria aumentar, nos mesmos níveis do crescimento da receita de impostos. A gestão pode ser planejada com base em orçamentos fixos anuais que possibilitem a prestação de serviços públicos de qualidade. Esses impostos estão sendo empregados pelo Estado de forma ineficiente. Eu acho que o grande grito que as pessoas deram nas ruas, né, foi: queremos que o Estado seja eficiente. Para o Estado ser eficiente, em primeiro lugar, ele precisa enxugar o seu tamanho, a quantidade de cargos, principalmente de cargos comissionados, para que ele gaste mais dinheiro com investimento e menos dinheiro com custeio. Começa por aí, né? Roberto Azevedo, gestor público, é eleito justamente para resolver os problemas e atender a população, né? Exatamente. O problema é que isso, no decorrer dos anos, na nossa democracia ainda incipiente, foi deturpado. Muita gente defende que o Estado tem que ser soberano sobre tudo e incha o Estado. A coisa que mais se fala no Brasil é concurso público, porque se tornou uma carreira muito boa para as pessoas. Ninguém é contra o servidor público, desde que o serviço tenha qualidade. Mas o problema não é o concurso público, não é o servidor de carreira, é aquele apaniguado, aquele tal do cargo comissionado. Porque muitas vezes você acaba colocando neste cargo pessoas com capacidade, pessoas prontas para esse cargo. Eu conheço N exemplos.
O outro lado é aquele incompetente, o frustrado político que não deu certo em nada, mas porque é amigo do deputado, do governador, do senador, da presidente da República, acaba entrando nesse cargo. Tem partido hoje no Brasil que não tem um filiado desempregado. Nenhum, porque todos estão dentro da máquina pública do governo. E a eficiência dessa máquina pública só pode ser medida quando a população está satisfeita. Aí eu pergunto, você está satisfeito com o serviço público no seu município, prestado pelo seu estado ou pela União, pelo governo federal? E você vai dizer, não, porque sempre tem alguma coisa sobrando. E além de tudo isso, tem a burocracia, que é o pior dos venenos. Além da corrupção, a burocracia é um problema. E aí, você ouviu falar em revisão do Pacto Federativo na campanha? Nem vai ouvir. Foi a pergunta que eu fiz para os candidatos ao governo de Santa Catarina no debate da RIC TV Record na sexta-feira da semana passada. E a resposta foi a mais poética delas. Nenhuma. Porque não tem prática e não se quer decidir. Não quer dizer para você, eleitor, que o pacto é importante para conseguir o dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Não há interesse. A classe política sempre se perde. Dito isso, até amanhã.